Geralmente uma rural tem o teto branco, do teto até o friso a gente tem uma tonalidade que no caso dessa rural é verde, do friso para baixo a gente tem novamente branco. Essa rural era assim até alguns dias atrás e eu resolvi remover o branco do friso para baixo. Loucura ou coragem? Em rural se ouve falar muito em repintar o branco. Como o branco é do friso para baixo, ao longo dos anos a carroceria acaba sofrendo corrosão, alguns pontos de ferrugem, alguns furos causados pela própria corrosão, talvez até alguma encostada, alguma batida, e acaba sendo feito o branco que é do friso para baixo. É feita uma repintura. Nessa rural não foi diferente. Além disso, algumas partes que eram verdes originalmente, entre o teto e o friso, foram repintadas, principalmente na parte frontal, na dianteira da rural. Não sei qual a situação anteriormente, se era ferrugem, se era a tinta já desbotada, o que tinha acontecido, mas se observar bem essa rural, ela tem até 2 tons de verde, que a parte de repintura ficou com uma tonalidade um pouquinho diferente, um pouco mais claro, até mesmo pela diferença de tinta original antiga e tinta mais nova. Nos últimos dias eu fui me programando em questão de compra de materiais e produtos necessários para fazer a remoção do branco. Me organizei também na questão de tempo para fazer esse procedimento em casa nos finais de semana. E consegui, pessoal. Removi todo o branco do friso para baixo. Aproveitei e também fiz algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. E esse vídeo vai ser dividido basicamente em dois. Uma parte deles a seguir agora vocês vão ver o procedimento em andamento. E depois eu vou mostrar para vocês como ficou a rural pronta, toda montada. Vou fazer um giro ao redor da rural para vocês verem o andamento. A maior parte do branco já foi removida. Nessa lateral direita vocês observem que da metade para baixo, ao invés de branco, tá verde. E isso é porque, como eu fiz a remoção de todo o material, deixando apenas na lataria, eu apliquei o Wash Primer. Ele tem essa tonalidade verde. Na parte frontal vocês observam que ainda tem o branco com os seus defeitos. A massa já estava bastante trincada, craquelada. Tem lugares que a gente já observa ferrugem a ponto de ter corroído a lataria, mesmo antes de fazer a remoção do material. E já adianto para vocês que quando tiro o material aparece mais defeito. Ou seja, tem partes, principalmente inferiores, que acaba sendo o próprio branco mesmo, que é da metade para baixo da carroceria da rural, que tem mais contato com água, umidade, enfim, e é onde aparecem esses pontos de ferrugem e depois acaba gerando corrosão. Chega a ponto de abrir a lataria. Do lado do motorista, falta esse pedacinho do paralama, metade dele ainda, que faz o contorno aqui da frente do farol, vem para essa lateral e tem essa divisória. Tem que fazer essa remoção aqui apenas da frente. O restante da lateral eu já fiz. Foi a primeira lateral que eu fiz. Vou mostrar para vocês por onde eu comecei. Eu comecei por aqui, essa lateral traseira. Já tinha a massa desplacando, tinha lascas já saindo. Quando eu comecei a fazer a remoção, foi só por curiosidade, utilizando a esmerilhadeira e o disco flap. Fiz a aplicação do disco flap, começa a sair a massa, aquele monte de pó, até chegar na lata. Chegando na lata eu já consegui visualizar alguns defeitos. Se eu tiver fotos eu vou deixar aqui para vocês. E pessoal, conforme vai tirando o material, vai aparecendo defeitos. Não tenho o que dizer de um carro de 50 anos. Era de se esperar. Um pouco é corrosão, outro pouco é batida que ocorreu ao longo dos anos. Aqui, não sei se vocês têm visão da lateral, ela já foi batida e foi rebatida de dentro para fora, então não fica 100% plano, a não ser que seja trabalho de um restaurador, um trabalho artesanal. Mas a gente sabe que geralmente é desamassado o que dá e depois toca a massa por cima. Feliz ou infelizmente é assim, até mesmo com os carros novos. Na porta não tem muitos defeitos.
Aqui a gente tem alguns pontos de solda, não chega nem a ser remendo. O paralama do lado do motorista até me surpreendi, ele tá bem liso, bem bonito, gostei. Se a lataria toda da Rural tivesse assim, tava muito bom. Essa parte superior tem uns furinhos, aqui embaixo já tem uns furos, alguns foram tapados com solda. Os frisos eu removi, ainda falta remover o traseiro. Vocês observam que, principalmente nos furos, onde os frisos são fixados, eu tive que erguer um pouco mais aqui a abertura, a remoção de material, porque acaba acumulando água, umidade e sujeira nesses pontos por causa dos grampos. Então depois, na hora de instalar o friso, provavelmente vai aparecer um pouquinho da onde eu fiz a abertura, mas paciência. Na traseira, na lateral traseira, chega a ter um remendo do lado do outro. Isso aqui não sei se foi feito tudo ao mesmo tempo, mas poderia talvez ter sido reconstruída essa parte toda aqui, cortada um pouco mais acima, porque aqui nessa região onde eu estou passando a mão já está mais funda. Então aqui mais acima poderia ter sido recortado e feito uma chapa nova. Talvez não quiseram fazer por causa do corte, dobra, curvas, enfim. Vai saber o que se passou na época. A tampa traseira, eu comecei a remoção dela também. É outro ponto que tinha bastante massa na Rural. Até é interessante eu mostrar para vocês agora que está em processo de remoção. Uma camada aí de 2 milímetros de massa, pelo menos. Tem lugares que chega a ter mais, onde tinha mais amassados, compensaram mais na massa. Mas vocês observem aqui o ângulo que a gente tem, onde está só na lataria e aqui onde tem massa. O pessoal refez o desenho, acabou diminuindo os vincos e isso ocorria na lateral também. Depois que eu comecei a tirar a massa, eu vi que o desenho original da lataria da Rural estava aí 2, 3, 4, 5 milímetros abaixo da massa do material. Agora a lateral direita traseira, infelizmente, está bem ruim. É uma peça que quando eu comecei a remover com o flap, eu já vi que tinha muito material. Mais ou menos aqui nessa região foi onde eu comecei, porque já estava abrindo a massa. Eu fui afundando aqui o flap, mas o próprio peso da esmerilhadeira foi descendo, 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 até que chegou na lataria. E isso deu um belo degrau. O restante da lateral, mesma coisa, remendos na parte inferior. Essa lateral já foi batida. Eu conversei com o antigo proprietário, não a pessoa de quem eu comprei ela, mas uma pessoa que ficou muitos anos. Foi quem trouxe ela do interior para a capital. E a Rural ela era utilizada em sítios e pescarias, exclusivamente para isso. Vocês imaginem então que é um carro que quando ocorria algum acidente ou incidente, como eu disse, era aquilo, conserta do jeito que é possível, coloca a rodar novamente, sem se apegar muito com a estética, desde que seja um veículo funcional. E veio se acumulando algumas coisinhas ao longo do tempo. Na região dos frisos, a mesma coisa, tive que levantar um pouco mais a remoção de material. A porta, essa aqui já tem um pouco mais de defeito na parte inferior. Tem partes abertas ainda. A corrosão foi forte. Da metade para frente já tem alguns remendos. Mas o bom é que a gente encontra algumas peças de Rural. Não em tanta escala quanto de Fusca, até mesmo pela quantidade de unidades fabricadas. Não tem como a gente comparar outro carro com Fusca, por exemplo. Hoje a gente ainda consegue montar um Fusca com peça nova, praticamente, mesmo de lataria. O Rural já é um carro que a gente tem que garimpar peça. Mas tem ainda alguns fabricantes que disponibilizam algumas peças novas. Por exemplo, essa metade da porta aqui para baixo, a gente encontra só a chapa dela nova. Eu vou mostrar para vocês mais de perto. Tem 5 parafusos, cabeça fenda.
E olhando por dentro, tem uma barra atravessada daqui até aqui. Talvez a porta ela estivesse ondulada e fizeram a instalação dessa barra e fixaram ela com parafusos para sustentar a porta mais reta possível. É uma engenharia. Paralama do carona não tá tão bom que nem o do motorista. Já tem mais alguns pontos furados. A parte superior, quando eu comecei a abrir com o disco flap, era só um furinho também. Conforme eu fui levando para os lados, foi aparecendo mais defeitos. Mas essa lateral, particularmente, essa região aqui, mais ou menos, do paralama, mesmo por fotos, quando eu fiz a aquisição na Rural, eu vi os anúncios dela. Aliás, eu vi as fotos dela no anúncio. Eu já vi que essa região tinha bastante massa. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê que tem massa e a tinta descascou. Era assim que estava essa lateral. A tinta tinha descascado e ficado a massa aparente. E outra coisa também é que essa Rural ela teve algumas peças repintadas. Não sei se fica nítido no vídeo, mas aqui nessa lateral traseira a gente tem um tom de verde escuro, que é o verde original. Na porta a gente já tem um tom de verde mais claro, que foi repintura. Ao redor do para-brisa, um verde mais claro, capô verde mais claro. A parte superior do paralama, a frente e a parte superior do paralama do carona também. A porta do motorista já é o tom original, assim como a traseira. A tampa traseira, a metade para cima repintada, e a moldura do vidro, ela é original, a pintura. São detalhes. Isso aqui tudo eu vi por fotos, pessoal. Eu vi que tinha massa, eu vi os defeitos que eram visíveis. Não adianta, é um carro que já tem anos de história e de estrada. É um carro que a gente está suspeito a achar muita coisa. E digo para vocês que tem carros que não aparentam, que tão bonitos de pintura, que receberam um banho de tinta recentemente ou nos últimos anos, e não demonstram os defeitos que tem por baixo. Garanto que tem muito carro maquiado que não vai estar muito melhor que isso aqui não, hein? Infelizmente. Quando montei a Rural novamente, eu priorizei o uso de porcas, arruelas e parafusos inox. Alguns que eu não consegui inox, eu utilizei zincados. Os frisos que eram fixados por grampos plásticos, eu bolei umas chapas, especificamente esse modelo. São chapas inox, que eu pedi para uma metalúrgica cortar. Comprei parafusos Allen sem cabeça inox, com a rosca M5, e acompanham também as porcas e as arruelas. Pedi para um soldador que tinha solda TIG para pontear cada parafuso na sua respectiva chapa, e esses parafusos eles correm dentro dos frisos e são fixados por dentro da lataria. No caso aqui na forração interna precisa remover ou pelo menos afastar a parte de baixo dela para entrar a mão e fazer rosquear a porca no parafuso. Esses parafusos que acabam entrando nos furos de onde seriam os grampos de plástico. Somente na traseira, na tampa, eu não consegui fazer isso porque não tem acesso por dentro. A gente tem um alçapão, digamos assim, na tampa, mas não tem acesso para colocar a mão aqui para esse lado, nem para o lado do carona. Ou seja,
Nesse caso, os grampos plásticos seria a melhor opção. Porém, nessa rural já tinha uma certa gambiarra, um jeitinho brasileiro, que os frisos, os dois, já estavam fixados por rebites. Aquilo me incomodava, eu pensava em mudar isso, alterar, mas eu não encontrei os grampos plásticos para vender aqui na região, em autopeças. Mas, para não deixar aqueles rebites, eu fiz uma outra coisa. Eu aproveitei os próprios furos que já tinham na lataria, que são os furos originais para os grampos, aumentei um pouquinho eles para conseguir fazer a instalação de um rebite de rosca. Tem uma ferramenta específica que faz a instalação desses rebites, a gente coloca eles no furo, a ferramenta a gente aperta e ela puxa o rebite, deformando ele, criando uma aba por dentro da lataria, fazendo com que ele não saia, e a gente fica com uma rosca embutida na lataria. Fazendo isso, só coloquei o friso alinhado e utilizei os mesmos furos antes que tinham rebites para colocar parafusos inox com arruelas. Não é original, não é a forma que eu queria que ficasse, mas ficou melhor. Então, pessoal, o que acharam da nova aparência da Rural? No início parece um pouco assustador enxergar os defeitos, mas confesso para vocês que eu estou gostando dessa combinação e arrisco a dizer que no futuro, se eu fizer a lataria da Rural, fizer um trabalho na carroceria, eu pretendo até manter um tom de verde mais claro, abaixo do tom de verde original, substituindo o branco, que seria original, porque eu gostei desse contraste de verde mais escuro em cima e um verde mais claro embaixo. E também o teto permanece ainda branco, eu tenho que fazer a remoção do branco do teto e também deixar no wash primer, porque no teto tem uns pontos de corrosão que precisam ser tratados e corrigidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligadinhos no canal, porque vai ter uma sequência com pelo menos mais um vídeo mostrando para vocês o trabalho que eu fiz nas peças avulsas antes de instalar novamente na Rural. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.